Nas suas quatro grandes vertentes, a esquerda foi uma das principais protagonistas políticas da história latino-americana na última metade do século XX. As correntes nacionalistas, os partidos comunistas e socialistas e os movimentos guerrilheiros, juntamente com os movimentos sociais, tiveram participação decisiva em todos os acontecimentos políticos e sociais que deram forma à história da América Latina dessas últimas décadas do final do século passado. Herdeira do movimento operário europeu, a esquerda latino-americana nasceu com fortes compromissos ideológicos e pouco enraizamento nacional. Mas, ao longo do século XX, especialmente após as primeiras décadas, começou a enraizar-se nacionalmente, passando a elaborar suas próprias concepções estratégicas e adquirindo crescente presença política no meio social. Após uma primeira fase, marcada por sua presença em partidos de orientação classista, a esquerda latino-americana viveu um período em que a questão nacional foi colocada no centro da luta política e ideológica, o que a obrigou a testar sua criatividade, tornando-se capaz de realizar análise crescentemente aprofundada das condições históricas e sociais concretas do povo latino-americano. Posteriormente, as ditaduras militares encarregaram-se de trazer para a linha de frente do debate político a questão democrática, que foram relativamente diluídas no período anterior. Ao mesmo tempo, o desafio de elaborar a estratégia contra os regimes de força começou a ser respondido, de um lado, pelas propostas nascidas das concepções liberais, e do outro, pelos projetos de ruptura revolucionária, incluindo a opção por formas de luta armada. Mais recentemente, o neoliberalismo e a hegemonia dos regimes políticos da democracia liberal criaram novos cenários históricos e colocaram outros tantos enigmas que a esquerda do continente e da atualidade está sendo desafiada a decifrar. O nacionalismo, uma das vertentes da esquerda, finca raiz na descolonização, estendendo-se ao longo de todo o século XX. Está fortemente presente na Revolução Mexicana e na Revolução de 1930 no Brasil. Marca o peronismo na Argentina, o nacionalismo militar peruano, além de outras correntes mais ou menos similares. Quanto aos partidos comunistas e socialistas, a segunda vertente da esquerda, em geral, fundados em torno dos anos de 1920, conseguiram ter participação em vários governos de países como o do Brasil, no início da década de 1960. O Chile, da Frente Popular, nos anos de 1930, e da Unidade Popular, dos anos 1970. E, mais recentemente, o Uruguai. Também tiveram forte participação na luta contra os regimes ditatoriais das décadas de 1960 e de 1970 em vários países. Na sua terceira vertente, no que concerne aos movimentos guerrilheiros vitoriosos em Cuba, na Nicarágua, conseguiram propagar-se para vários outros países, como a Venezuela, a Colômbia, o Peru, a Guatemala, o Brasil, a Argentina, o Uruguai, El Salvador, dentre outros. Portanto, nas suas quatro vertentes, a esquerda latino-americana foi protagonista de destaque nos grandes acontecimentos da história do continente no século XX. Desde o massacre da escola Santa Maria de Iquique, em 1907, no Chile, quando os mineiros resistiram às ofensivas do governo oligárquico e foram massacrados. E, por fim, chegando à reforma universitária de Córdoba, na Argentina, que deu projeção ao movimento democrático de base popular naquele país. Chegando também à coluna Prestes e a Revolução de 1930 no Brasil. As rebeliões de Farabundo Martí, em El Salvador, e de Augusto Sandino, na Nicarágua. Foi também uma das principais protagonistas do governo da Frente Popular no Chile, do movimento chamado de Bogotás, na Colômbia, em 1948. Da Revolução Boliviana, de 1952, da Revolução Cubana, de 1959, do governo da Unidade Popular no Chile, de 1970 a 1973, dos movimentos guerrilheiros dos anos de 1960 e 1970 em quase toda a América Latina, da Revolução Sandinista na Nicarágua, de 1979 a 1990, da resistência às ditaduras militares no Cone Sul, dentre muitos outros acontecimentos históricos. Veja, durante o primeiro período da sua história, entre a última década do século XIX e as duas primeiras décadas do século XX,
a esquerda latino-americana foi fortemente influenciada pelo movimento operário europeu e, consequentemente, sua atenção teve forte marca classista. Primeiras formas de organização sindical, fundação dos primeiros partidos de esquerda, de base operária, ideologias anarquistas, socialistas e comunistas, marcaram esse perfil inicial da esquerda do nosso continente. A imigração, especialmente da Espanha, da Itália e de Portugal, trouxe para o continente as experiências europeias de organização sindical operária, bem como partidária, socialistas e comunistas. Países como a Argentina, pelo seu maior nível de desenvolvimento econômico relativo, e o Chile, pelos desdobramentos sociais da sua economia mineira, foram os protagonistas das primeiras grandes experiências de massa do movimento sindical, base original de apoio da esquerda no continente americano. Essas levas de imigrantes desembarcaram em sociedades de economias predominantemente primário exportadoras, com pouco desenvolvimento industrial e sob o domínio de regimes políticos oligárquicos, que não reconheciam legalmente as organizações de defesa dos trabalhadores. Os primeiros sindicatos, construídos majoritariamente por imigrantes, artesãos e operários, nasceram sob forte influência das ideologias trazidas pelos anarquistas e das suas experiências de sindicalismo de base, centrado em greves e organizações clandestinas dos trabalhadores. Contudo, a Revolução Russa de 1917 e a vitória do bolchevismo tiveram, ao menos, dois efeitos políticos imediatos. A fundação de partidos comunistas entre a segunda e a terceira década do século XX, em quase todos os países do continente, e o crescente desaparecimento do anarquismo. Ao mesmo tempo, avançava o processo de sindicalização, principalmente nos centros urbanos e mineiros. Iniciava-se, assim, a construção de um campo de esquerda do qual faziam parte organizações sindicais, partidos políticos e uma nova intelectualidade, com forte presença do marxismo no seu seio. Pois bem, todos esses fenômenos novos na história da América Latina. Nesta primeira fase, os partidos tendiam a assumir uma linha política classista, isto é, a orientação classe contra classe, pregada pela Internacional Comunista. Desde meados dos anos de 1920, graças ao poder de persuasão da vitória bolchevista, as propostas enfatizavam a formação de sovietes, aliança operário-camponesa e a luta insurrecional pelo poder, ainda sem capacidade de realizar análise específica para as situações particulares de cada país. As estratégias centravam-se na combinação genérica do anticapitalismo e do anti-imperialismo. Apesar do domínio da produção agroexportadora, a brutalidade da dominação oligárquica colocava muitas dificuldades à organização dos trabalhadores no campo, o que levou a esquerda latino-americana a concentrar suas bases de apoio na incipiente classe operária desse início do processo de industrialização e nos trabalhadores da produção mineira. Bom, e essa fisionomia marcou a esquerda latino-americana até o final dos anos de 1920. O colapso de 1929 e seus desdobramentos em todo o continente afetaram profundamente a esquerda, obrigando-a a enfrentar o tema do nacionalismo que se alastrava pela América Latina. Após a crise de 1930, desencadeada no ano anterior, a ideologia nacionalista, que logo se tornaria dominante no quadro político do continente, colocou um novo desafio aos partidos de esquerda, especialmente aos partidos comunistas, que, na maioria dos países, se tornariam hegemônicos da esquerda. Alterava-se o quadro social e político do continente, com o fortalecimento da burguesia industrial e a expansão da classe média. Bom, isso colocava novos desafios para a estratégia e para a tática da luta da esquerda. A forte herança europeia, determinando os rumos não só do movimento operário, como também da própria elaboração da teoria marxista, fez com que os partidos de esquerda encontrassem enorme dificuldade para abordar o nacionalismo, pois, ao contrário do que ocorria na América Latina, na Europa, essa corrente costumava pertencer ao campo da direita. Bom, e em função dessa contradição, houve casos extremos, como o dos partidos socialistas e comunistas argentinos, que associaram mecanicamente o peronismo ao nacionalismo europeu, passando a tratar Juan Domingo Perón como uma pura cópia de Hitler ou de Mussolini, em virtude da dificuldade dos socialistas e dos comunistas de compreender
o novo fenômeno político. O peronismo conseguiu deslocá-los do seu lugar dominante junto aos movimentos operários. E passaria, o peronismo, a afirmar-se como uma forte concorrente na luta pelo mesmo espaço político. A incapacidade de abordar adequadamente o tema do nacionalismo e a competição política facilitaram a decisão dos partidos comunistas e socialistas da Argentina de aliar-se tanto ao Partido Radical quanto às tendências liberais e conservadoras, como a Igreja Católica e a própria política dos Estados Unidos. Bom, já no caso brasileiro, enquanto os comunistas mantiveram a estratégia da insurreição armada, mesmo conciliando-a aos temas das frentes populares, o movimento nacionalista de Getúlio Vargas foi combatido como adversário. Contudo, em 1930, o Partido Comunista Brasileiro estabeleceu uma aliança com os setores nacionalistas do governo de Vargas, aderindo assim às teses da Internacional Comunista, segundo as quais, nos países coloniais e semicoloniais, como a China e a Índia, e nos países dependentes, como na Argentina e no Brasil, a luta contra o feudalismo e pela revolução agrária do campesinato, de um lado, e a luta contra o imperialismo estrangeiro e pela independência nacional do outro, deveriam ser prioritários. Em outros termos, o PCB adequou-se à assim chamada etapa democrática burguesa da Revolução, que representava uma aliança subordinada à fração industrial da burguesia considerada nacionalista e anti-imperialista. Ora, se a dimensão nacional e popular, com seu forte anti-imperialismo, determinou a opção dos comunistas brasileiros, foi a dimensão democrática que marcou a escolha dos comunistas argentinos. Na Europa, o nacionalismo nascera com um caráter conservador, reivindicando a superioridade de um país sobre os demais e de uma cultura sobre a outra. Foi decisivo na deflagração das duas grandes guerras mundiais e procurou afirmar-se em oposição às correntes de esquerda. Na América Latina em geral, a origem e a natureza do nacionalismo foram profundamente diferentes. Aqui ele nasceu das lutas anticoloniais e ressurgiu na confluência das reações à crise de 1929 e do esgotamento do modelo primário exportador, procurando incentivar o avanço do processo de industrialização, como aconteceu com o Brasil na era de Vargas. Isso com forte teor anti-imperialista. O nacionalismo latino-americano afirmou-se em defesa dos projetos nacionais, opondo-se às políticas liberais aliadas à dominação imperialista do continente. E consolidou-se a partir da década de 1930. O nacionalismo transformou-se na mais forte tendência da esquerda latino-americana, defensor de inúmeros projetos de transformação das sociedades latino-americanas. Identificou-se com os processos de industrialização, de urbanização, de sindicalização, de expansão do emprego e do mercado interno. Ademais, aliou-se a todas as lutas comprometidas com a extensão dos direitos sociais. O nacionalismo manteve-se como tendência dominante enquanto perduraram as condições de crescimento econômico vinculado à industrialização e ao ciclo longo da expansão do capitalismo internacional. Porém, com o esgotamento deste modelo, a partir dos anos de 1960, o nacionalismo começou a debilitar-se, perdendo sua fisionomia original. Até quase todas as suas versões terminaram aderindo ao neoliberalismo nas duas últimas décadas, nas duas décadas finais do século XX. Bem, o nacionalismo latino-americano encontrou no Partido Revolucionário Institucional, o PRI mexicano, no peronismo argentino e no getulismo do Brasil, suas principais manifestações. No México, o nacionalismo ressurgiu com a Revolução de 1910, como uma reação dos camponeses, liderados por Emiliano Zapata e Pancho Villa, contra a exploração econômica e a repressão política no campo. Com o programa nacionalista, foi promulgada a nova Constituição mexicana em 1917, incorporando, inclusive, a reforma agrária. No seu processo de institucionalização, foi fundado, em 1929, o Partido Nacional Revolucionário, que posteriormente adotaria o nome de Partido Revolucionário Internacional. Mas foi com a eleição de Lázaro Cárdenas, em 1934, que o nacionalismo mexicano adquiriu seus contornos definitivos. A crise de 1929 provocou grandes manifestações de operários e de camponeses, expressando-se numa nova onda nacionalista que o governo Cárdenas soube mobilizar em troca da garantia dos direitos sociais.
Ao mesmo tempo, apoiando-se também na classe média e no exército. Cárdenas fez do Estado uma alavanca impulsionadora do desenvolvimento econômico. Seu governo construiu um importante setor estatal da economia, recorrendo à política de nacionalizações, como é o caso das estradas de ferro e da exploração do petróleo. Desde os anos 1940, a orientação nacionalista começou a perder força para desembocar na década de 1990 na adesão dos governos do próprio PRI ao neoliberalismo. Bom, o nacionalismo brasileiro reafirmou-se com o movimento tenentista e a Revolução de 30, graças à qual Getúlio Vargas chegou à presidência. Já no seu primeiro governo, Vargas assumiu a defesa do processo de industrialização, substituindo as importações, regulamentou os direitos trabalhistas e estimulou a siderurgia com a construção da Companhia Siderúrgica Nacional em 1941. Tanto no primeiro quanto no segundo mandato, Vargas estimulou a industrialização e o papel do Estado como agente indutor do desenvolvimento, por meio da criação e do fortalecimento de empresas estatais, como é o caso, entre outras, da Petrobras, fundada em 1953, que até hoje é uma das marcas do nacionalismo latino-americano desse período. No Brasil, Vargas concentrou esse papel no Ministério do Trabalho, consolidou a legislação trabalhista e implementou políticas de previdência social. Seus dois governos iniciaram a constituição de um Estado Nacional com forte presença na economia e comandou o processo de desenvolvimento durante as décadas seguintes. Seu suicídio, em 1954, coincidiu com a derrubada de Perón, na Argentina, com o final da Guerra da Coreia e com o início de fortes investimentos estrangeiros nas duas economias. O golpe militar de 64 representou a derrota final do projeto nacional desenvolvimentista iniciado com a Revolução de 1930. O projeto da chamada Tríplice Aliança, capital nacional, capital estrangeiro e capital estatal, estava fincado na adoção da doutrina de segurança nacional e da ampla abertura do país aos investimentos estrangeiros. O nacionalismo argentino, expresso pelo peronismo, data de 1944, quando o então coronel Perón foi nomeado secretário do Trabalho. E Perón afirmou-se como liderança alternativa aos partidos tradicionais da esquerda, desgastados com a incapacidade de resistir eficazmente aos governos conservadores da década de 1930. O peronismo estruturou-se como um projeto de caráter nacional, pregando a redistribuição de renda em favor das classes populares e com um discurso anti-imperialista. Impulsionou o processo de industrialização argentino, combinado com a expansão do mercado interno de consumo. E fortaleceu o movimento sindical diretamente ligado ao peronismo. Bom, em linhas gerais, os governos nacionalistas aproveitavam-se do longo parêntese gerado pelo refluxo dos investimentos estrangeiros, iniciado com a crise de 29 e prolongado com a Segunda Guerra Mundial e a guerra entre os Estados Unidos e a Coreia, para fazer avançar processos de industrialização substitutiva de importações. Por isso mesmo, incentivaram a expansão da urbanização e fortaleceram a presença da burguesia industrial e da classe operária na cena política. Ao lado dos governos de Vargas e de Perón, e por eles apoiados, ascenderam ao poder Alfredo Stroessner, no Paraguai, e o general Carlos Ibáñez, no Chile. A Revolução Boliviana de 1952 foi um momento particularmente importante da fase nacionalista da esquerda latino-americana, uma revolução marcada pela nacionalização das minas de estanho, pela realização da reforma agrária e pela desmobilização do exército. O exército que foi substituído por milícias populares. O projeto nacionalista latino-americano começou a arrefecer com a queda dos governos de Vargas e de Perón em 1954 e 1955, e com o retorno crescente dos investimentos estrangeiros para a América Latina. Teve início um novo período de industrialização, centrado no fortalecimento e na expansão dos investimentos de capital. Teve início um novo período de industrialização, centrado no fortalecimento e na expansão dos investimentos de capital externo, especialmente na indústria automobilística. No Brasil e na Argentina, o período nacionalista terminou em meados dos anos de 1960, quando se iniciava o
o processo de internacionalização das economias, com a consolidação das grandes corporações multinacionais e com o estreitamento dos espaços nacionais de acumulação. As esquerdas continuariam a conviver com projetos nacionalistas e a protagonizá-los. Contudo, outras alternativas começavam a se firmar, mudando o quadro político da esquerda.